Olá, você que vem neste canal. Bom, estava folheando a minha Netflix e eu me deparei com um documentário maravilhoso, né? Minimalismo. O minimalismo é, ao decorrer do documentário, explicando, né, a vida de dois caras que desenvolveram um livro para falar a respeito disso. Eles fizeram realmente um estudo a respeito da vida deles e eles descobriram que o que eles tinham era uma herança capitalista e quanto mais eles compravam, mais eles queriam mais. E isso fez com que eles se tornassem compradores compulsivos. O que é um comprador compulsivo? É quando você compra mesmo não querendo. Realiza ações de mercado, você vai no mercado, compra coisas que você até não precisava e você as traz para casa como objetivo de utilizá-las algum dia. A sua mente ela está trabalhando inconscientemente. Comercial, por exemplo, no intervalo de novelas, no intervalo de filmes e programações da televisão, eles trazem para sua mente um exemplo de que você pode ser um consumidor nato. Você pode trazer para casa coisas que você não queria. Por quê? Porque você tende a ter um hiperfoco quando a televisão está passando a programação em si, que é o foco da sua atividade cerebral. E quando você está com o hiperfoco ali, você está usando ali a sua parte cognitiva chamada o consciente. E quando você usa o seu consciente, você sabe que você está usando. Nós somos homens dotados de racionalidade. Porém, existe uma parte dentro de nós que Freud explica, que é o inconsciente. E esse inconsciente ele trabalha mesmo quando o seu consciente está, de repente, viajando. Nesses momentos, você pode até achar que você não está absorvendo nada do comercial, mas inconscientemente você traz para si aquele desejo capitalista. Eu não estou aqui para julgar os comerciais, mas sim a gente vive num mundo totalmente capitalista e isso é bom. Eu gosto do capitalismo porque ele me dá opções de crescimento, me dá opções de desenvolvimento pessoal que o socialismo não me dá. Todavia, entretanto, contudo, o capitalismo ele trouxe algumas partes integrantes ao indivíduo que são negativas. Essas partes a gente deve aprender com elas. Uma consequência disso é o aquecimento global. O aquecimento global é uma consequência de que o ser humano está usando de todas as suas capacidades para produzir, não se importando às vezes com os envios de dióxido de carbono para a atmosfera. E quando esses dióxidos de carbono eles resolvem dar para a gente uma catástrofe, a gente fica perguntando, caramba, por que que o nível dos oceanos aumentaram? Por que que há o derretimento das calotas polares? Bom, não tem outra explicação a não ser a sua estupidez e a sua ignorância. A gente vive neste mundo. E durante o documentário, aqueles dois amigos de infância, amigos de adolescência inclusive, eles disseram que a capacidade capitalista faz com que nós nos tornemos alienados. Na verdade, isso eu tirei da minha mente. A capacidade de a gente utilizar o mundo à nossa volta. E o processo capitalista foi muito bom pra gente. A gente cresceu, a gente desenvolveu, construiu prédios e edifícios gigantescos, arranha-céus. Mas essas consequências, a gente precisa focar nelas. Essas consequências estão trazendo pra gente efeitos muito negativos. Quem sabe o coronavírus foi um motivo para você parar para refletir no seu senso consumista e compulsivo. Talvez o coronavírus tenha sido um artifício para você refletir para dentro de si. Talvez o coronavírus foi algo que te fizesse ver o que está além dos seus olhos e dos seus impulsos capitalistas. Schopenhauer dizia que nós temos uma vontade que é irracional. Ela está por trás dos fenômenos, por trás de tudo, e ela é uma coisa em si que faz com que nós tentamos nos satisfazer a todo momento. E essa satisfação ela pode trazer para a gente doenças. A depressão e a ansiedade são, por exemplo, doenças de uma era em que o capitalismo se desenvolveu tanto, mas trouxe isso para as pessoas. As pessoas não estão muito felizes, né?
A gente vê o sonho americano, the American Dream. Isso pode ser que foi muito lindo nas épocas dos comerciais, da Coca-Cola, da Pepsi, da Nike, da Adidas. Porém, esse American Dream tem trazido muitas... indo para o lado das crianças. Você já pensou o que pode acontecer no cérebro de uma criança? At the age of 2 to 3 years old, your child should watch a maximum of half an hour of TV or DVDs a day. Some programs have educational benefits. Acontecer no cérebro de uma criança. Eu sou da época em que eu cresci até os 10 anos de idade, sem celular. Minha infância toda foi repleta de brincadeiras, repleta de jogar bola na rua, repleta de golzinhos ao ar livre, repleto de felicidade, repleto de andar de bicicleta, repleto de comer areia, coisas que as pessoas, as crianças de hoje em dia não. As crianças de hoje em dia, elas crescem envoltas em um potencial consumista. Elas são os futuros consumidores do século XXI. Elas são aqueles em que os comerciantes e os capitalistas, os industriais, eles focam o seu máximo investimento publicitário. A publicidade para as crianças, voltadas ao mercado das crianças, mercado infantil, em 1983, foi arcado em valores expressos em cifras de 117 milhões de dólares. 117 milhões de dólares em 2017. A cifra expressa para o mercado infantil foi de 17 bilhões de dólares. Isso diz pra gente que a gente precisa focar nas crianças. As crianças são o fruto do que pode acontecer. E elas expressas em um contexto de tanto capitalismo podem se tornar alienadas, podem crescer sem ter o que é bom da vida, que é andar de bicicleta, que é fazer exercícios, que é conhecer novas crianças, sabe? As crianças não vão crescer com essa mentalidade. Hoje você que é pai de família ou mãe de família, porventura, chega em sua casa, a sua criança está envolta num tablet ou num smartphone que você deu para ela. Aquele smartphone que você não usa mais, dá para a criança, para ela parar de encher o meu saco. E quando você chega na casa, depois de um fardo e longo dia de trabalho, ela pergunta para você. Você diz para ela: olá minha filha, tudo bem com você? Eu te amo. Aí ela diz para você: olá papai, olá mamãe, eu quero que você compre para mim uma nova Barbie. Eu quero que você compre para mim uma nova arma de brinquedo. Como nós vamos sobreviver a isso? O minimalismo traz a ideia, assim como expresso no documentário, de que nós devemos viver com o mínimo de coisas possíveis. Agravar o sistema de sustentabilidade pode ser o nosso fim. Agravar as consequências pode ser o nosso fim. Então viver com o mínimo de coisas em uma sociedade tão cheia de pessoas, tão cheia de bilhões de pessoas, pode fazer com que nós prolonguemos as nossas vidas. Pode ser que nossos filhos possam experimentar mais longos dias. O coronavírus ele chegou e que você possa ter essa reflexão, refletir em que a gente pode passar do máximo para o mínimo, obtendo as coisas do mínimo, com o mais prazer possível. Porque nós temos milhares de coisas dentro de nossas casas que nós não iremos usar. Temos milhares de pares de roupas, de pares de tênis, de closets que nós não vamos usar. Muitas de nossas roupas são roupas que a gente carrega, que a gente nem gosta e a gente poderia estar doando. Bom, Jesus Cristo foi um exemplo de um cara que viveu no minimalismo. Um cara feliz, um cara trabalhador, mas um cara feliz. Ele disse em Mateus 8:20: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele era um carpinteiro, mas no decorrer de seu ministério ele disse para as pessoas que o acompanhavam, seus discípulos: olha, vocês, se quiserem me seguir, vocês precisam abdicar disso, abdicar das coisas materiais, daquilo que vocês mais amam, daqueles que vocês tendem a amar mais. Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até as aves dos céus têm ninhos, constroem ninhos para si, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É claro que Jesus dormiu várias vezes, é claro que ele reclinou a cabeça em algum lugar. Porém, ele estava dizendo conotativamente para a gente que a gente deveria viver com o mínimo de coisas possíveis e absorver delas o máximo delas.
o contato com a natureza, o contato próximo com as pessoas, o simples eu te amo, o simples você é incrível, são coisas que saíram do nosso vocabulário. E o que hoje a gente vê é me dê aquilo, me dê isso. Você tem aí R$ 50, papai, para me comprar algo? Você tem minha mesada? Para finalizar, viver em um mundo em que as aparências valem mais do que você tem dentro de si, em que nós colocamos máscaras para esconder a nossa real condição de dentro. Isso pode ser o colapso de toda a existência humana. Todavia, o minimalismo trouxe este pensamento de que nós podemos viver com o mínimo, mas com o máximo de nosso ser, sem máscaras,